Paz e bem a todos. Mais uma Diversão na Cozinha. Sejam bem-vindos ao terceiro episódio de Diversão na Cozinha especial 10 anos Paróquia Santo Antônio de Portão. Hoje nós vamos receber as pessoas que cuidam do coração da nossa paróquia. Pessoas que já cuidaram. Isso. E pessoas que cuidam Hoje. Nossos secretários. Secretário paroquial. Função muito importante e a gente tem que cuidar bem deles. Hoje a gente vai receber duas que já passaram pela secretaria, né? E o nosso atual secretário. Alguns não puderam participar, mas nós teremos outros momentos também que eles poderão estar com a gente. E a receita de hoje, para a gente degustar durante essa conversa, esse bate-papo, é um brownie de chocolate. Meu Deus! Tomara que eles gostem. E aí, primeiro a receita, depois o bate-papo. E aí, vamos lá? O primeiro passo para a gente fazer o nosso brownie é derreter a manteiga junto com o chocolate no micro-ondas ou em banho-maria. A gente vai usar o micro-ondas e aí de 30 em 30 segundos a gente abre, mistura e coloca novamente até derreter tudo. Primeiro só 30 segundos, vamos lá esperar. 30 segundos depois. Misturado. Mais 30 segundos. Aí, o segundo, 30 segundos, né? Já está quase derretido. Quase líquido mesmo. Se bem que isso aí é manteiga, né, amor? Não, o chocolate já está quase pronto. Isso. Vai colocar mais? Vou botar agora mais 30 segundos e finaliza. Eu tirei do micro-ondas, derreteu já o chocolate. Aí já misturei para ficar tudo homogêneo. Deixa esfriar um pouquinho. Deixa esfriar um pouquinho, é o tempo que eu vou bater os ovos com açúcar. Aí ele chega na temperatura ideal. Agora a gente vai pegar os 3 ovos, misturar com o açúcar, a baunilha. E aí a gente vai bater até formar um creme claro. Se bem que creme claro a gente aqui não vai conseguir, porque o nosso açúcar é o demerara. E a tigela vermelha não vai ter como você ver, né? Como você enxergar. Força nesse muque. Vai no braço. Aí tá indo, ó, tá ficando mais claro. Bom, aqui é opcional, eu vou colocar uma pitada de sal. À medida que você está usando aí, uma colherzinha de café. Agora a gente vai acrescentar o chocolate com a manteiga nos ovos batidos com açúcar. Chocolate com... Misturar agora, não é bater, é misturar. E depois de bem misturado, você vai adicionar a farinha, não é isso? Isso. Também continuar misturando sem bater. Exato. Aí E agora já está bem incorporado o chocolate, a manteiga com os ovos batidos com açúcar. Agora é só acrescentar a farinha. Aos poucos. Sem misturando, bater, né? sem bater. Muito pouco, bacana. Quer que eu bote logo a tigelinha toda? Tá, deixa eu só misturar. Bote mais. Pode colocar toda? Bote. Pronto. E a gente mistura delicadamente, lembrando, não é bater, é misturar. A gente está falando aqui em não bater, só misturar, porque se a gente for bater,
a gente desenvolve o glúten e não é isso que a gente quer. E agora transferir, né, para uma assadeira com papel manteiga. Pronto, já está na forma. Agora é levar para o forno a 180 graus e aguardar entre 25 e 30 minutos. Lembrando que o brownie, o centro tem que estar úmido. No teste do palitinho a gente olha, o centro tem que estar úmido. Ele vai formar uma casquinha em cima, mas o centro tem que estar úmido. Agora a receita pronta, vamos lá para o nosso bate-papo. Nossa receita de hoje está pronta. Está aqui para vocês, para os nossos convidados. Brownie de chocolate. Agora só tem que esperar esfriar um pouquinho, né? Sejam bem-vindos ao Diversão na Cozinha. Diversão na Cozinha especial 10 anos, Paróquia Santo Antônio de Portão. A nossa proposta é conversar com algumas pessoas que fizeram e estão fazendo a história da paróquia nesses 10 anos. Já tivemos um bate-papo com o Padre Rogério, os jovens da paróquia. O segundo episódio foi com as senhoras que cuidam das comunidades, Cota, Neinha e Eline. E hoje a gente vai conversar com as pessoas que cuidam do coração da paróquia. As que cuidaram e que estão cuidando do coração da paróquia, os secretários paroquiais. Nós temos 2 ex-secretárias e temos o atual secretário da nossa paróquia. Então, para começar, a gente vai pedir que eles se apresentem, falem um pouco deles, para que as pessoas possam conhecê-los. E aí a gente começa o nosso bate-papo sobre esses 10 anos da paróquia. Bom dia a todos. Que bom estar participando deste momento aqui na paróquia, né? Revivendo muitos momentos especiais que nós tivemos por aqui, né? Meu nome é Margarete e estive aqui na paróquia como secretária paroquial durante 6 anos, né? Foi anos muito gratificantes, né? Estar na frente da paróquia, estar sendo a porta de entrada, né, para a igreja, que é a secretaria de uma paróquia, né? E foi muito, né? E ainda continua sendo, porque sempre estou por aqui, porque muitas boas amizades e tantas coisas vivenciadas aqui, né? Nessa paróquia e todo em Portão, como um todo. Então é sempre bom estar aqui, poder servir, poder estar compartilhando, né, esses momentos que foram especiais durante esses 10 anos da paróquia Santo Antônio de Portão. Ó, gente, a nossa receita aqui, Renê vai experimentar o primeiro pedaço. Por favor, se sirvam à vontade, tá bom, gente? Enquanto a gente bate papo aqui. Silvia. Bom dia, meu nome é Silvia Ramos. Estive na paróquia, na secretaria durante 3 anos. E hoje faço parte da PASCOM. Então, a paróquia está na minha vida desde sempre. Mas na secretaria eu fiquei 3 anos. Bom dia, meu nome é Renê, sou atual secretário da paróquia. Mas, primeiramente, eu quero agradecer a Margarete e a Silvia por terem aceitado esse convite da Diversão na Cozinha, que está gravando o especial desses 10 anos de paróquia. E em especial agradecer a Silvia, que estava resistente em estar aqui, porque, como todos sabem, ela é da pastora, então ela está acostumada a estar por trás das câmeras. Mas, com muito custo, muita pressão, ela está aqui hoje, diante das câmeras, para falar um pouco da experiência dela como secretária e creio que vai falar também um pouco como pastor. Então, Silvia e Margarete, sejam muito bem-vindas e muito obrigado por vocês estarem aqui. Bem, aqui a gente está com pessoas que escreveram a história da paróquia e pessoas que estão construindo os novos capítulos da paróquia. E nós temos as representantes do início de tudo, da construção dessa história. Temos Renê,
que está prosseguindo nessa caminhada. Mas só para jogar um tempero aí, eu queria saber dos três. Essas três versões batem? Batem sim. Eu iniciei aqui na paróquia bem logo no início, né? Após Jéssica ter nos ajudado, ficado conosco. Aí um dia, aqui numa missa das 7 da manhã, eu estava aqui e após a missa o padre me pegou ali pelas mãos e falou: venha trabalhar comigo. E aí eu levei um susto, né? Eu falei: não, padre, eu não trabalhei em secretaria. Ele falou: não, mas venha trabalhar, a gente vai se adaptando aí. E eu, antes disso, né, eu já estava muito próxima a ele, assim, ao pedido até de Tia de Luca, né, que a gente sabe da história dessa grande pessoa que nós temos aqui, é a memória dela. E Tia de Luca, quando o padre chegou, ela viu, né, a necessidade da gente estar ajudando, ficando próximo a ele e dando um apoio. Porque nós sabemos que quando chegamos numa paróquia, é tudo novo, é tudo diferente, né? Às vezes, né, nem sempre as opiniões são bem aceitas, né? O modo de cada pessoa, nós sabemos que todos têm as diferenças. E aí a Tia de Luca me falou: ô minha filha, fique aí próxima do padre, ajude ele. E aí eu comecei, né? Como eu já fazia muitos trabalhos voluntários na paróquia, que era na comunidade, né, no caso, na época. Aí eu me aproximei do padre, a gente fizemos uma amizade e um belo dia ele me chamou: vamos numa reunião ali comigo? Eu falei: aonde? Ele: a reunião de forania. E até então nunca tinha visto falar de reunião de forania. Aí ele convidou para ir, aí chegou lá, começou. Ele ia ser vigário forâneo e precisava de uma secretária. Aí eu já trouxe a minha secretária e eu levei um susto. Margarete vai ser nossa secretária forânea, você é o vigário forâneo, Margarete vai ser secretária. E eu falei: não, padre. Ele: não, vai ser sim, vai me ajudar. E aí já começou, né? Essa proximidade de ser secretária forânea. Começamos aí já uma história juntos. E aí foi caminhando para depois, para a secretaria, no qual ele me convidou. E foram momentos muito bons, né? Nós vivenciamos muitas coisas, fizemos muitos trabalhos, realizamos muitos sacramentos, né? Um dos grandes, assim, que destaca bastante foi o casamento, nosso primeiro casamento comunitário que nós fizemos, a qual foram 21 casais, né? Então foi uma grandiosidade, né? Para mim também poder estar participando, né, junto com meu esposo, preparando esses casais. Então, temos muitas histórias assim para contar desses 10 anos dessa paróquia, né? E sempre foram momentos muito felizes, muito gratificantes. Sou muito grata por ter passado esses 6 anos aqui, né? E fazendo parte, né, dessa história. E Silvia, ela chegou. Eu já conhecia, desde muito menina, muito nova, frequentava a casa dela, com a tia dela. E Silvia se aproximou de mim e vinha sempre aqui na secretaria conversar comigo. E aí a gente se tornou amigas, né? E fomos indo aí, caminhando aí. Depois, Ana Carla também, né, que esteve aqui conosco, trabalhou comigo. Era bom também, a Ana sempre muito dinâmica. Brigava bastante comigo, porque eu ficava me dedicando muito, ela achava que eu me dedicava muito aqui na paróquia. Licença, antes de você? Antes de mim foi Jéssica. Qual que foi a primeira secretária? A Jéssica. Aí Gabriel esteve aqui também, aí depois eu comecei. Aí depois veio a Ana Carla, trabalhou comigo, depois Gina e depois Silvia. E aí nós finalizamos, Silvia depois acabou saindo, mas a história dela ela que vai contar. Pronto, como a Margarete já deu um ganchinho, eu fui chegando na secretaria de Manzana. A gente tinha uma amizade fora,
na igreja. E ela me chamava muito para conversar. E também usar alguns dotes meus. Que é boba. Como eu venho da área de publicidade, então, eu tinha uma... Ana Carla também já vinha. Então, Ana Carla tinha dado uma oportunidade de livrinho, essas coisas. E quando eu entrei na paróquia, na secretaria, eu dei essa oportunidade. Porque é uma área que em uma paróquia demanda muito. Porque você tem que ter os livros de cântico, tem anúncio, essas coisas para fazer, então como eu já sabia fazer, eu entrei nessa parte. Logo quando eu entrei ficava agoniada porque a paróquia não tinha uma logomarca certa. Aí eu ficava preocupada, criar uma logomarca para a paróquia, para poder ter uma identidade. E aí foi algumas ideias, fiz junto com o padre Rogério e criei essa que está aí agora. Foi você que fez a casinha? Foi. A igreja, né? A igreja. Foi. Descobrindo aí, ó. A gente descobriu Foi. aí. Esse é o encantamento da história da gente da Diversão na Cozinha também. Sim, aí foi isso. Não tá errado. Então, aí eu entrei, fiquei 3 anos aqui, e nesses 3 anos a gente entrou na pandemia. E aí tudo foi fechado, mas a igreja, graças a Deus, não fechou. E continuou aqui na igreja eu, Tainá, Rafael, Ana Carla e Padre Rogério. E daí surgiu a parte da mídia. A gente começou com a comunicação, trazendo uma forma dos paroquianos poderem assistir às missas. E para mim esse foi um dos melhores momentos assim que a gente viveu. Aí foi muita coisa que aconteceu nesse momento. Rafael ficou doente, muitos programas a gente criou com casais, esse com diversão na cozinha, foi criado aqui também com a gente. Tinha um texto. E assim, foi bem movimentado a época da pandemia, ninguém pode reclamar, viu? Porque, graças a Deus, a evangelização nós fizemos. E depois, continuei, depois daí, eu tive que me afastar. Me afastei com um problema psicológico, daí eu tive que dar uma afastada. Mas sempre assim, sempre gostei muito de trabalhar na secretaria, mas assim, para mim ficou um pouco confuso trabalhar e conviver com a minha religião. Meio que misturou os dois juntos. Então eu tive aí veio depressão, tudo isso, e sempre Margarete, Padre Rogério, junto comigo, me ajudou bastante para poder sair dessa. E agora eu estou voltando. Era da Pascom, surgi com a Pascom, depois eu me afastei por conta desse problema, e agora eu estou conseguindo voltar. Ainda não estou totalmente, porque eu estou com um bebezinho de 2 anos, e ainda demanda muito de mim. Mas aos poucos eu estou voltando. Graças a Deus já curada e fazendo parte da minha paróquia. Porque é um trabalho que eu gosto de fazer. Eu gosto de estar aqui, de participar. Eu já não aguentava mais ficar afastada. Mas é isso. Mas seja muito bem-vinda de volta. Muito obrigada. Sim, bateram sim. E assim, eu me esforço muito porque eu me inspiro muito em Margarete e em Silvia, porque eu digo a todo mundo sem vergonha. Meus primeiros 6 meses de paróquia, quem me sustentou foi Margarete. Mesmo não sendo mais funcionário, Margarete vinha diariamente, dava o horário de plantão integral. Foi uma voluntária, mais do que funcionária, foi voluntária, foi cooperadora e me acolheu como filho. Não foi como colega de me acolheu como filho. Lembro que uma vez eu liguei para Margot, e Margot estava viajando com o João, e Margot me atendeu e não me disse nada. Aí no final a gente começou um pouco de atenção, eu estou viajando com o João, e eu não tive onde pôr a cara. Pedi mil desculpas, mas não tive onde pôr a cara. Porque assim, toda a secretaria, principalmente a parte financeira, dá muito trabalho entender o que é o que no início. Processo de casamento quase que matava a Silvia. Todo dia eu ligava para a Silvia. Silvia vem aqui, Silvia não entendia esse documento, como é que faz, como é que não faz. A parte contábil toda ela usei muito Margarete. Ainda bem que eu dividi o peso que estava nos meus ombros, porque senão eu não estaria aqui. Porque o início é muito complicado, mas se eu não tivesse o apoio de Margarete e de Silvia, eu não tinha dado muito não. Padre Rogério ajuda. É atencioso, é cuidadoso,
mas nessa parte de secretária mesmo, infelizmente ele não pode estar. E se tivesse, eu acho que ele não vai para muito lugar, não. Acho que não vai não. Esse aí não vai ser cortado, não, né? Não, mas é verdade, é verdade. Ele é um ótimo administrador, mas na parte de secretaria documental, o Padre Rogério não vai não. Então tive que conter muito mesmo com Silvia e Margarete. Aí Silvia falou de livro de canto, eu cheguei aqui, minha paróquia, que passou a origem, não é livro, é folha impressa e acabou. Então estou acostumado com a minha paróquia. Então aqui tem uma organização, tem um detalhe, um primor com as coisas, que eu sofri muito aqui. Quando ele falava, livro para não sei o que, livro para não sei o que, Silvia corre aqui que tem livrinho. E muitas outras coisas que eu confio muito com Silvia e Margarete. E não posso me esquecer de falar também da Efigênia Dina. A Efigênia não foi da secretaria, mas também eu usei muito a Efigênia. Dina muito com essa questão do ofício, que acho que Dina que fazia o ofício da secretaria, Margot. Quando ela estava trabalhando. Nós dividimos, né? Eu peguei muita orientação do ofício com Dina. Então, foi a paróquia que me suscitou para estar aqui. Foi as pessoas que passaram anteriormente, as pessoas que me acolheram. Sofri rejeição por parte de uns também, porque assim, depois de ter Margarete, depois de ter Silvia, depois de ter Dina, pessoas que estavam bem estruturadas no coração da paróquia, chega uma pessoa na paróquia de fora para viver a realidade que não é dele, então é natural que tenha rejeição. Soube lidar com ela, graças a Deus, porque eu tive o apoio de quem me acolheu. E eu agradeço imensamente esse núcleo que me acolheu. Mas esse frio bate muito. Até hoje perturbo Margarete, até hoje perturbo Silvia. E graças a Deus elas são disponíveis. Como eu perturbo vocês também, né? Eu estou aqui para perturbar. Se eu não consigo andar, eu perturbo, chamo e vocês me auxiliam, graças a Deus. A proposta é conversar sobre os 10 anos da paróquia, mas eu tenho muita curiosidade do que acontecia antes de ser formada essa paróquia, de existir essa paróquia. Como é que as coisas andavam aqui, como é que as pessoas faziam a evangelização, como é que funcionava tudo. Então, eu sei que Renê não tem como falar sobre isso, mas a gente pode tentar pelo menos extrair um pouquinho dessas duas. Como é que era antes dessa paróquia ser criada? Antes da criação da elevação, né, da paróquia, que foi em 2015, que foi elevada por Dom Murilo, nós tínhamos trabalhos aqui de evangelização nas casas, né, que era bem forte esses momentos, né, de evangelização, que nós saímos com os círculos bíblicos, aqueles temáticos, e visitávamos as famílias, rezávamos. Então, era bem forte na paróquia. Mas tinha muitas coisas que era antigamente, que eram as procissões, né, essa devoção maior, que tinha sido tirada, né, não tinha mais essas procissões. E aí foi com essa criação da elevação da paróquia, que o Padre Rogério começou a ouvir, né, todos os paroquianos, e aí veio esse desejo de voltar, de resgatar, né, é a verdade, de resgatar as procissões, as devoções, né, com mais fervor, que é um momento que eu acho muito importante de evangelização, onde a gente sai pelas ruas, né, evangelizando. Nós fazíamos, né, coroação, né, o Romário perguntou, nós fazíamos também, mas era uma forma bem mais simples, né, dentro das igrejas, dentro aqui Nossa Senhora do Parque, nós sempre nos coroávamos aqui Nossa Senhora, Santo Antônio só existia assim no dia da festa, e foram com a elevação da paróquia e o dinamismo, né, que o Padre Rogério tem, ele foi resgatando tudo isso, né, então nós fomos dando passos juntos com os nossos paroquianos, como ele falou, né, as meninas, Dina, Efigênia, Madalena, que
são essas preciosidades que a gente tem, né? E as nossas idosas que hoje já não estão aqui, mas que a gente nunca vai deixar de lembrar o que foram elas para nós, que foi nos ensinando, né? A caminhar, a mostrar para o padre como eram as pessoas daqui. E a gente foi aos poucos aprendendo, né? E colocando o jeito do padre Rogério na paróquia. Então aí foi crescendo, né? Esse desejo de fazer coisas mais, como se diz, mais bonitas, né? Coisas, eventos, as coroações a gente foi melhorando a cada dia mais, né? Então, passo que nós viemos conquistando juntos, né? Sempre com o objetivo maior de evangelização, de evangelizar o povo de Portão, trazer e resgatar as pessoas. E Silvia foi uma dessas, assim como as meninas, foram desses resgates, né? Que elas são nascidas e criadas aqui em Portão. E aí, no momento que eu estava, né, na coordenação de catequese, já era a missa da Eucaristia a Deus da paróquia de São João Evangelista, e da catequese também já fazia parte. E aí eu convidei, né, Silvia, Silvana, Mestre, e convidei ela para ajudar, né, para elas me ajudarem na coroação. E assim, elas foram chegando novamente aqui, começaram a retornar e começaram a contribuir de maneira grandiosa para a paróquia, né? Eram jovens, né? Naquele momento tinham um dinamismo, ideias, né? E hoje elas continuam, né? Com essa missão de fazer, né, cada dia mais pela evangelização. Bom, como diz Margarete, né? Que fica mandando a chamadinha no final para mim, que eu já gosto de falar. Bom, a gente estava meio que afastado assim, na comunidade, mas como eu sempre fui dentro da igreja, caminhava junto com minha avó, e antigamente a gente fazia, ela levava a gente para poder fazer evangelização nas casas, tudo, e sempre trazia a gente para cá. Mas só que aí você fica jovem, essas coisas, meio que acaba se afastando. Foi o que aconteceu comigo. Eu me afastei e quando teve a elevação da paróquia, tive o convite para poder vir para a catequese, e Fernanda e Madalena, que me convidou para poder, que ela era catequista, convidou para poder fazer parte. E eu negava que não queria, não sei o que, mas acabei indo, e nesse caminho trouxe minha irmã, minha prima, e adentramos na catequese. E depois daí, Margarete chamou para poder fazer parte da coroação. A gente foi, e a catequese entrou para poder ficar responsável com a coroação. E até então foi isso. Teve os afastamentos, mas graças a Deus retornamos. E hoje estamos aqui na nossa casa. E agora você vai para Pascom, vai voltar. Isso, agora eu sou da Pascom e vou retornar e ficar atrás para gravar Paulo e Romário. Tá? Viu? Eu quero saber disso. Deixa eu aproveitar e fazer uma pergunta. Essa vai para as duas pessoas. Eu tenho relatos aqui que eu converso muito para entender e compreender um pouco como tudo foi constituído antes da elevação da paróquia. Eu quero saber de vocês, que vocês estão desde o começo, como era a dinâmica de Padre João, no tempo que era a comunidade, ele tinha quase 40 comunidades que vocês se relatam, e como essa mudança ocorreu quando o Padre Rogério chegou. E ficamos só com 3 comunidades, mas o condomínio que damos assistência, os condomínios que temos presença nele. São Francisco. Tínhamos as comunidades do Quingoma. Então, como essa mudança de realidade, como tudo isso começou a funcionar com um novo cativo, né? Com um novo direcionamento espiritual, com o padre presente, como isso mudou e de que forma positiva essa elevação canônica se deu de fato em nossa comunidade. Eu acho que primeiro você vai responder essa melhor.
Assim, antigamente eu dizia, eu sinto falta de como era a comunidade antes. Por quê? A gente tinha muito retiro, tinha grupo de jovens fortes, a gente não participava, tinha bastante retiro que ia para Sergipe. E hoje em dia, assim, a gente não tem mais, não vivencia mais isso com jovens. Né? A igreja era cheia de jovens, tinha vários grupos de jovens. Hoje em dia, né, tipo, cada um está ajudando, porque a gente, como é que era de Santa Maria, Santa Maria pega muito para essa parte assim de jovem, faz retiro espiritual, tudo. E agora a gente não tem. Mas assim, o que eu vejo muito positivo como teve a elevação, essa questão da procissão. Quando a gente saía nas ruas, as pessoas que estavam afastadas, elas desejavam votar. E aí, meio que já estava uma coisa que estava fraca, assim, mas o movimento já não estava tão grande, assim, quando teve, a igreja cresceu bastante. Tive meu retorno, teve o retorno de muita gente, né? Muita gente estava afastada, retornou para a igreja. Porque para o Rogério, então, a dinâmica boa, essa questão de procissão, a caminhada da paz, tá fazendo falta, viu, Padre? Por sinal. A caminhada da paz, assim, quando já é um momento assim, eu gostava bastante da caminhada da paz. Então são coisas assim, que cada um tem uma forma de levar, entendeu? Tem gente que prega mais nisso, entendeu? E ele, como é muito de rua, assim, de chegar e levar pra rua, então ele trouxe muita gente de volta. Muita gente mesmo, então faz falta, assim. Acho que deu uma caidinha, no início era bastante, deu uma caidinha. Mas, a pandemia fez, acabou meio que dando uma esfriadinha, mas tem muita coisa positiva assim que ele trouxe pra gente. É verdade. Eu lembro que quando nós começamos a fazer Via Sacra lá na Quimbomba, um dia de noite vai eu, Madalena, Padre Rogério, de Carlos, que na época também, né, de Carlos colaborou muito aqui na paróquia, né, trouxe grandes feitos para essa paróquia, né, muito nos ensinou. Essa Semana Santa que hoje é vivenciada aqui, nós temos que agradecer a de Carlos Monteiro, né, que era seminarista, hoje padre de Carlos. Então ele contribuiu muito, né, nos ensinou muito. Então nós fazíamos ainda continua fazendo uma Semana Santa bem vivida aqui nessa paróquia, né, tantas coisas novas. E a gente vai para Quimbomba, que eram as duas comunidades distantes que nós tínhamos lá, São Felipe e Santiago, bem distantes daqui da paróquia, mas mesmo assim, né, o Padre Rogério não deixava eles lá, né? A gente ia para lá fazer Via Sacra na sexta-feira, de noite, com 3, 4 pessoas. Então, esse dinamismo dessa igreja de saída que o Padre Rogério tem é bastante diferente, né? De Padre João, né, que já tinha um outro dinamismo. Tinha a parte de evangelização também, mas era de uma forma diferente. Então, e nós fizemos muito, também que nós fazíamos muito, era Romaria, com a Bom Jesus da Lapa, né? Levando as pessoas também daqui que não conheciam, né? Passaram a conhecer essa devoção, Bom Jesus da Lapa. Nós fazíamos também Mãe Rainha, que nós trouxemos essa devoção da Mãe Rainha para cá, para a paróquia. Fazíamos, né, uma vez por ano, nós fazíamos a nossa visita lá. Então, está uma paróquia em ascensão, mas com a pandemia, né, tudo foi realmente parando. Nós tivemos que parar a nossa vida. Nós só não paramos, né, nessa parte de evangelização, porque a igreja foi viva nessa parte. E tantas coisas nós fizemos, tantos momentos que era especial. A gente está entrando na casa das pessoas para ajudar as pessoas naquele momento que todo mundo vivenciava do medo, né? Ele pediu para fazer o Terço da Misericórdia, eu iniciei fazendo lá na minha casa, né, com minha família. Então foram momentos assim maravilhosos. Os jovens fizeram também trabalhos. Então, desperta com a juventude também, né? Então, nós vivemos, né, mesmo diante de toda aquela dificuldade, nós não ficamos sem evangelizar. Então, foram momentos muito ricos. Então, eu acredito que essa retomada de muitas coisas que Silvia falou que deu talvez uma esfriada, que ela aos poucos está se retomando e a paróquia continua
viva, né? Continua a ascensão e tende a crescer, né? Muito mais com outras pessoas que hoje fazem parte, né? De todo esse núcleo de pessoas que estão ali próximo ao padre para administrar essa paróquia, né? Então, a gente sabe que aos poucos tudo vai retomando e vai novamente animando as pessoas, né, a continuar nesse caminho, né? O caminho que era seguir Jesus. E também desencadeou aqui também uma coisa boa, né? Que é a parte da Caritas, que ele também trouxe para nós. E é a parte social da paróquia, é a parte que ajuda muito. Eu também tive a graça de fazer parte de alguns projetos no início, e ainda estão aí, né? Taekwondo, isso ajuda, né? Muitas crianças a sair da situação de vulnerabilidade social que nós temos aqui em Portão. Então é de grande valor, né? Tem essa parte social que possa ajudar e continuar ajudando os nossos jovens, nossas crianças, né? A crescer, né? Como pessoas, como ser humano, né? E poder continuar, né? Essa missão que foi confiada a ele aqui nessa paróquia. Mas vamos lá para o início assim, do trabalho de Margarete, de Silvia, lá no início. Deu medo, deu insegurança quando você chegou na secretaria. E depois que elas falarem sobre isso, eu quero saber de Renê. Quando você chegou aqui, que encontrou essa história já feita, te surpreendeu? Deu pânico. Deixa eu falar. Acho que Margarete me chama e já fala. Assim, eu já vinha para poder ficar aqui com ela, mas quando de fato mesmo aconteceu, eu estava sem trabalhar ainda. E aí Padre Rogério fez o convite para poder trabalhar aqui. Mas só que aí, quando eu cheguei, Margarete saiu de férias. Então, a pessoa não sabia de nada, eu tinha telefone na época, tinha que ficar atendendo. Eu dizia, ó, Margarete, dinheiro eu não mexo. Porque parte de contabilidade, ela sabe. Até eu já ia sabendo tudo, mas eu não mexo. Ela viajava. Eu deixava tudo aqui, ela pegava o saquinho todo cheio de envelope, tudo separado, as datas da oferta, tudo separadinho, para depois quando ela chegasse, ela organizasse a parte dela, porque não me cabia. Mas é assim, eu cheguei já num baque já de ficar sozinha. Então, foi um mês de experiência, meu Deus. Mas assim, foi o trabalho em si, então, da minha parte, assim, era bem tranquilo, porque era atendimento, eu sempre gostei. Aqui você tem que ser psicólogo. Porque a pessoa sentava, aí conversa com você, aí conta da vida toda, e essa daqui já gostava de ficar conversando. É um acolhimento. É um acolhimento, não vai ter muito disso. Dona Raíssa chegava, ficava, sentava aqui nessa secretaria e conversava. Daqui a pouco conversava só. Meu Deus. E o Margarete mas assim, muita coisa boa aconteceu aqui, assim. E as pessoas sempre foram muito acolhedoras com a gente. A gente foi por isso que a gente se apegou muito assim, né? Um passeio mesmo para o Jesus da Lapa, a gente organizou para poder ir tudo. Dona Luz mesmo do Beijos, pegava o nosso braço e ficava com ela. Uma coisa que eu sempre gostei foi de tudo, velho. É criança e tudo. Eu sempre cuidar de meu avô, de minha avó, sempre cuidei de dois, sempre cuidei de dois. Mas se tiver um passeio, eu vou estar com o velho do meu lado segurando, porque eu gosto de estar com eles, né? Então a gente pegava eles para passear, a gente rodava aquela bunda da Lapa com eles, tudo, para não deixar sozinho. Então a gente ficava com eles. E assim, muita coisa boa aconteceu aqui, muita coisa boa mesmo. Eles ainda quando eles chegaram, eles já encontraram, né, a paróquia já vai bastante organizada. Quando eu cheguei era bem no comecinho, né, a Jéssica nos ajudou também, mas também não tinha aquela experiência. Naquela época não trabalhava nem com sistema e tudo. E aí a gente tinha uma contabilidade, né, que nos ajudava. E eu comecei a aprender, né? Porque até então não conhecia o dinamismo de uma paróquia. Porque às vezes as pessoas pensam que não faz nada, mas é muito trabalho, é muito detalhe, é muita responsabilidade.
tanto financeiro, como a gente lidar, né, com ofertas das pessoas, né, que fazem nossa paróquia, como também a parte do ser humano, que a gente ajuda, os sacramentos, mexer com documento de pessoas. Então, teve um pouco, realmente eu tive um pouco de medo, mas eu fui enfrentando, fui aprendendo e comecei a lidar com tudo isso, né, que era muito novo para mim. No começo eu comecei sozinha, os meninos saíram e eu fiquei sozinha, mas aí eu fui aprendendo. Foram anos maravilhosos na minha vida, sou muito grata, né, a ter passado esses 6 anos aqui construindo, né, ajudando as pessoas a sacramento. Nós temos muitas histórias, assim, como o Silvia falou, nós éramos secretária e morávamos, né, porque hoje eu não moro mais em Porto, morávamos no bairro, então muitas coisas a gente estava envolvida, né, eu era da catequese, era ministra. Eu lembro uma vez que foi muito engraçado, era uma primeira Eucaristia lá na matriz, e aí a gente está lá, e o padre está tudo pronto, mas está faltando um menino. Aí o padre estava paramentado, eu também estava, eu ia morar no próximo ali a igreja Santo Antônio. Aí o padre falou, vamos lá na casa do menino. Aí nós saímos 2, eu com a roupa de ministro, o padre todo paramentado, fomos para a casa da mulher, com o microfone e tudo até na mão. Pegando ele para o padre conversar com o menino. E aí ele foi, chegou, entrou, conversou, chamou o menino, você vai participar. Não, você vai, você se preparou 2 anos. Aí o menino veio, né, e ficou, fez a primeira Eucaristia. Então tem muitas coisas boas e muitas pessoas, né, que se aproximaram muito da gente por causa do jeito, né? Cada um tem seu modo de acolhimento. Eu, como gosto muito de escutar as pessoas, então eu ficava aqui horas, às vezes, conversando realmente com as pessoas, e as dificuldades iam vindo e a gente ia superando juntos. E foi assim, né? Foi a cada passo nós fomos fazendo parte da paróquia e hoje continua. Hoje tem novas pessoas ajudando, novas pessoas ali, né, fazendo parte dessa história. Mas eu sou grata por ter passado esses anos todos aqui aprendendo, né, e podendo também colaborar na vida das pessoas. Qual foi a pergunta mesmo? Eu tenho pânico. Quando você chegou na paróquia, soube dessa história aqui da paróquia já construída, o que é que mais te surpreendeu? Acho que eu mais me lembro de tudo. O primeiro dia foi medo. Foi medo, porque eu cheguei em uma secretaria muito viva. É uma secretaria que anteriormente, quando eu cheguei, ela funcionava de 8 da manhã às 17 horas. E todo o tempo tinha gente. Então, isso me assustou para a secretaria de igreja. Então, era a sensação de pânico. E assim, sem saber para onde ia no primeiro dia, você não sabe para onde vai. Atento a tudo que Margarete fazia, e Margarete muito atenciosa, mostrando a nota, aí anota isso aqui, anota isso aqui. Eu tenho agenda até hoje, viu, Margot? Anote isso aqui que é importante, anote isso aqui que é importante. Isso aqui você anote, não vai precisar agora. Mas eu não consigo resumir esse dia, meu primeiro dia, que se não fosse medo ou pânico. Mas ao decorrer dos dias foi nascendo devagarzinho a confiança. Aí com esse nascer de confiança eu vim descobrir que a secretaria era um lugar diferenciado. Você faz todo o trabalho eclesial, todo o trabalho contábil, mas faz o trabalho psicológico também. Muitas vezes o nosso trabalho trava, o trabalho do secretário, porque vem alguém que vem à procura do padre, mas na verdade ela não precisa só falar com o padre, ela precisa ser escutada. E esse momento de escuta que o secretário faz é muito importante. Talvez você atrase seu trabalho, ou atrase a dinâmica do dia, mas você faz com que aquela pessoa que entrou
saia diferente, saia com outro propósito da secretaria, saia com a visão diferenciada. A secretaria não é um trabalho comercial como lá de fora, que você vai na farmácia, está com dor de cabeça, você chora porque está com dor de cabeça, o atendente te dá o remédio e você volta. Você sai. Na secretária não. Você chega com suas lágrimas, o secretário para com você, segura dele, acho que Margot também passou por isso, Silvia também certamente, e faz o encaminhamento necessário. Então, é uma perspectiva de você estar todo dia fortalecido na sua fé, para fortalecer o outro, e calmo com o seu interior, para poder direcionar também. Porque muitas vezes não é só a escuta do padre que eles querem ser escutados. E tem que ter muita a graça do Espírito Santo para direcionar a pessoa. Eu confesso que muitas vezes já fechei a secretaria por inteiro para escutar algumas pessoas. E vejo isso com muita importância, porque eu criei laços por tomar essas atitudes. Pessoas que voltaram para me dizer que a minha escuta, não o que eu falei, mas que a minha escuta fez diferença na vida dela. A gente ter um texto aqui para conduzir com perguntas é bem mais prático, bem mais fácil. Mas agora eu queria que vocês falassem à vontade, o que vocês querem falar sobre esses 10 anos de paróquia, essa caminhada de vocês na secretaria, nas comunidades, o que vocês quiserem falar sobre, o que vocês quiserem contar sobre, a gente está aqui para escutar. Vocês estão livres agora, o tema é livre para vocês falarem o que vocês quiserem, sem base de perguntas nenhuma. O microfone é de vocês. Durante esses 10 anos, foram muitos aprendizados, muitos momentos alegres, mas também teve alguns momentos, nós passamos por algumas dificuldades, alguns momentos tristes, nós perdemos pessoas tão queridas aqui na paróquia, que vão ficar sempre lembrando do nosso coração. Mas que eu só quero dizer que eu tenho uma gratidão enorme por ter fazer parte dessa história, desde o início, quando Dom Murilo chegou lá na Igreja Matriz para conhecer, como estava vivendo aquela comunidade, e dar como se diz, o veredito se iríamos virar, ser elevado a uma paróquia. Foi desse momento aí, onde estava eu, Madalena e Coca lá na Matriz, recebemos Dom Murilo, com a expectativa de quem seria o nosso novo pároco. Isso aconteceu no dia 15 de dezembro de 2015, muita alegria, e recebemos aí o Padre Rogério, com seu jeito diferente, animado, de conduzir a sua paróquia, a sua nova paróquia, a primeira paróquia aqui de Porto. Então, ele chegou com seu dinamismo que muito nos ajudou, muito nos fez crescer na fé, na caminhada. E que hoje possam vocês, hoje, continuar se ajudando, fortalecendo cada dia mais esse pastoreio do Padre Rogério e toda aqui os paroquianos, para que se animem cada vez mais. Hoje eu não estou mais aqui, já tem um tempo, estou em outra paróquia, em Arebeck, mas que foi difícil, eu desvincular daqui. Foram muitos choros até entender que tinha uma outra missão me aguardando lá em Arebeck. Mas sou grata por tudo, por ter estado aqui junto dessa paróquia, do padre, de todas as pessoas que fazem parte dessa história. Muito obrigada, Paula, Romário, pelo convite. Nesses 10 anos eu só tenho realmente mesmo que agradecer
momento assim, que vivi e que pretendo viver, assim, o meu retorno. É muita gratidão assim, pro Padre Rogério, assim, uma pessoa que sempre me escuta muito, que é um pai na fé, assim, ele é um ótimo conselheiro em relação a tudo. E eu só tenho mesmo gratidão mesmo por tudo que vivi, que eu espero viver ainda muitos anos aqui, assim, como paróquia. E é só isso mesmo, só agradecer pelo convite, Paulo e Romário, sabendo que essa pessoa, aqui o pessoal aqui não é de câmera, entendeu? Você tá na frente dela, que bom. Alguns santos fez algum milagre por aí. E eu estou aqui. Não, talvez não era e Maria botou para fazer mais de quase 200 receitas. Essa intenção eu não tenho não. Essa foi, que é a única edição, a primeira e a única vez. Depois você vai ver se vai falar. Mas sem brincadeira, eu só tenho mesmo a agradecer a todos. Assim. Sou muito feliz aqui. Pretendo ficar, criar minhas filhas, que estão no mesmo caminho, da maior à menorzinha, porque elas vão ser o futuro da nossa igreja, né? Então a gente tem que caminhar. Um futuro bem distante. Vamos falar matriarca. Como eu falo, hoje contar a história de minha avó, que se fosse da época de minha avó, se estivesse aqui, ela não era fácil não, mas assim, hoje ela tem história, a gente tem história para contar, entendeu? Mas assim, pretendo ver essa história de alguém. Só que a gente tocou nesse ponto, que a gente sempre está falando, vocês poderiam citar só o nome de algumas matriarcas, que a gente fala as matriarcas para registrar. Eu sei que não vai lembrar de todos os nomes, mas aqueles que não lembrar sabem que está no coração da comunidade. Mas alguns para a gente registrar e lembrar. Essa pessoa estava presente no dia da elevação da paróquia, essa pessoa lutou para que essa paróquia pudesse surgir. Por exemplo, a gente não teve o prazer de conhecer Dona Deluca, né? Vocês falam tanto. Eu acho que a imagem que a gente tem aqui é uma das mais importantes mesmo, fundamentais, né? Então nós temos, né, tia de Luca, que é uma das matriarcas aqui da Igreja do Bom Parto, né, até por uma história, né, da família dela. Foi essa família que começou a devoção, né, Nossa Senhora do Bom Parto, lá na casa dela, com os pais dela, né? Se eu não me engano, essa história vai ser contada na graduação. Assim, ó, era tia de Luca, minha avó, Dona Helena, e tinha. Assim, ó, porque essa história assim que veio da família, não era nem a pessoa assim em si, eram os pais. Então veio de tia de Luca, de minha avó, Dona Helena, e de tia Esther. Que são pessoas que começaram, que veio a imagem da Senhora, que começou a fazer a capela, que eles trouxeram, aí tinha as parteiras, que para poder, passava aqui, para poder rezar, fazer os partos, tudo. Então, essas famílias fundamentais. Minha família, meu bisavô doou espaço da igreja, marido de Luca, o pai de Luca trouxe a imagem. Então, são histórias assim que futuramente, daqui uns meses, vocês vão saber realmente a real. Cenas dos próximos capítulos. Cenas dos próximos capítulos. Mas a gente tem elas assim, porque tia de Luca ficava muito aqui, que cuidava da igreja, que tinha a chave da igreja. Minha avó era ministra, que era o grupo, era minha avó, tia de Luca, a Thay, a Amélia, Dona Lenira, tia Dedé, aí eram elas. E onde é que estavam os homens? Pois é. Onde estavam os O que homens? acontece hoje, Romário? A igreja fica por elas. A igreja é basicamente feminina. Mas hoje tem bastante homem a igreja. Hoje o texto dos homens está aí, tem dia que para que não tinha muito, hoje em dia tem bastante. Os homens estão adentrando a igreja, graças a Deus. Tio Zé também. Tio Zé era que já ficava, né? Então são pessoas assim, essas pessoas, muitos já foram,
a gente ainda vê por aqui a Amélia, Zarinho, Neuza, todos ainda estão aí, mas o que mesmo de fato que aconteceu com eles, esses três já se foi. O que eu espero da comunidade Santo Antônio de Portão, que ela continue crescendo e frutificando, que essa pausa que a pandemia deu seja morta, não só nas nossas comunidades, mas em todas as comunidades vivas que temos em nossas arquidioceses, nossas dioceses, em todo o nosso pleno, que a semente da esperança seja germinada novamente. Porque o tempo de pandemia passou. Então temos que estar nessa nova colheita, nessa nova frutificação, para que as pessoas voltem a viver a graça da igreja e da fé com intensidade. Que possam buscar, de fato, aquilo que a igreja propõe, que é evangelizar com amor, cuidar com amor e olhar o outro sempre com amor. Foi assim que eu fui acolhido em Portão, por Margarete, por Silvia, primeiramente por Padre Rogério, quando me convidou para estar aqui, por Neinha também, que Neinha me acolheu muito bem, e muitos outros. E essa rede foi formando, essa rede de amor, e também frutificando. Eu espero que eu esteja dando fruto junto à comunidade de Portão, que eu possa estar escrevendo uma parte dessa história. Sou grato a Deus, a cada pessoa que me acolheu, a cada pessoa que lá atrás me criticou com fundo de orientação, que também é válido. Tomei pancada lá atrás também e estou aqui. Mas estou aqui porque eu encontrei amor também. Eu não encontrei só terreno árido. Eu encontrei amor. Eu encontrei pessoas que me deram ombro. Então eu desejo a Portão a graça da frutificação diária, da fecundidade apostólica. Padre Rogério, no primeiro encontro, ele teve essa ideia, lançou essa ideia, então a gente vai continuar em todos os encontros. A gente quer que vocês definam Santo Antônio de Portão, paróquia Santo Antônio de Portão, em uma palavra. Fé. Viva. Esperança. Eu já falei no primeiro encontro, né, que é acolhedora. E aí só fazer uns comentários aqui. Margarete falou que foi difícil ela desvincular. A gente passou pela mesma coisa. A gente veio de Salvador, de lá do Nossa Senhora do Bom Carmo, Nossa Senhora do Carmo, Nossa Senhora do Bom Carmo, já estou misturando, né? A gente veio de Nossa Senhora do Carmo, lá no Centro Histórico, e a primeira ideia nossa foi: a gente não vai deixar a nossa comunidade, então todo dia, todo domingo de manhã a gente saía cedinho para a missa das 7 horas. E isso a gente foi fazendo, aí daqui a um tempo a gente tem que encontrar um lugar aqui. Está ficando difícil a gente ficar esse deslocamento. Aí a gente começou Santa Maria de Pitanga, muita gente. A gente veio de uma comunidade que, quando estava cheia, tinha 27 pessoas, 23 pessoas. Aí a gente, quase 500 pessoas ali. Aí a gente foi para a comunidade do Bom Pastor. Aí a gente se sentiu mais acolhido e tal. Só que essa história a gente já contou, né? Só que aí um padre chega na Rádio Excelsior e faz um convite irrecusável. Venham conhecer a minha paróquia, a minha comunidade. A missa é 7 horas da manhã. Quando vocês terminarem, vocês podem lavar o carro, podem ir para a praia, podem passear, fazer churrasco. Aí eu pronto, esse padre marqueteiro, eu quero conhecer. E a gente conheceu o Padre Rogério, chegou aqui e não saiu mais. Essa é a nossa comunidade, essa é a nossa paróquia. Mesmo a gente morando em outra região, a gente vem sempre aqui. E cada vez mais, a gente está a semana praticamente toda aqui, em algum momento a gente está aqui. E a cada minuto que a gente está aqui bom, né?
A gente chegou aqui, logo depois que veio a pandemia, a gente foi para Vila. Então muita gente acha que a gente chegou do nada, assim, depois da pandemia, né? Fala em Maio, viemos de onde? Não, a gente estava lá em Quioma. São Felipe e São Thiago, né? Isso, está no coração da gente, a gente não... Ali é a avó eterna. E é isso, Santo Antônio de Portão é acolhimento. Quem chega aqui e vai embora é porque não tem jeito, tem que ir para outro lugar, mas se puder, fica. Muita gente chegou dessa forma na época da pandemia, quando não tinha missa no terreno do mesmo. Veio dessa forma, a doutora Violete mesmo, ela sempre falava que ela começou, que ela bateu em algumas portas, mas aqui foi a que acolheu ela. Então, muita gente foi acolhida dessa forma. Então a gente se sente acolhido, a gente começou a fazer esse trabalho do Diversão na Cozinha, um pedido de Padre Rogério, mas para nós não era fazer uma receita para simplesmente, é porque a gente sabia que tinha pessoas que precisavam ter um encontro com a sua comunidade, se sentir dentro da comunidade, porque estavam em plena pandemia, não podia sair, não podia fazer nada. Então, a pessoa pegar o seu celular ou ligar a sua televisão e ver os outros irmãos da comunidade ali, era um acolhimento, era um abraço. E isso foi muito bom, porque a gente também estava preso dentro de casa, sem ter como sair, sem ter como fazer nada, então isso ajudou muito. E nesse processo eu perdi minha mãe também. Então, se eu não estou nessa comunidade que abraçou a gente, seria muito mais difícil, né? Então, eu agradeço muito a Paróquia Santo Antônio de Portão por esse acolhimento, por ela ser essa paróquia acolhedora. E a gente está aqui caminhando junto, com o Renê sempre falando, que algumas pessoas, em qualquer lugar que você vá, você vai ter a pessoa que vai estar do seu lado e vai ter a pessoa que vai achar que alguma coisa que está fazendo não está certa. Em qualquer lugar. Mas tenha certeza que a grande maioria está abraçando você. A grande maioria está olhando para você e sabe da importância que é o secretário paroquial. Por isso, quando a gente começou, eu falei, as pessoas que cuidam do coração da paróquia. Então eu agradeço muito a Margarete, a Silvia, agradeço a Renê por cuidar do coração da nossa paróquia. Se não tiver o secretário ali, a paróquia não funciona, ela não consegue funcionar. Ele faz o trabalho todo administrativo ali, ainda faz a interligação com as pastorais, com os movimentos, tudo está ali do lado do padre, auxiliando o padre em todo momento. Então, agradeço muito vocês por estarem aqui, por terem nos ajudado a montar mais esse encontro, né? Realizar mais esse encontro. Agradeço de coração por Silvia ter vindo, né? Mesmo ela dizendo que não, mas está aqui. Né? Então eu fico feliz por vocês estarem aqui e agradeço muito por estar no Diversão da Cozinha e poder conversar com os paroquianos, conversar com as pessoas de diversos movimentos, porque isso só vai fortalecendo a nossa relação, só vai fortalecendo a nossa paróquia. Quanto mais unidas tiver as pessoas que estão à frente dos movimentos, de coordenação, mais forte a paróquia fica. E muito mais fácil para o Padre Rogério conduzir quando essas pessoas estiverem realmente de braços dados. Só que a gente tem umas fofoquinhas. E aí, tem fofoca não? Estamos na época de fofoca. Aquarela. Fica por outra hora, não mais. Escapar. Vai vir de novo. Já está registrado. Bem, as pessoas que estão assistindo desde o início já conhecem. Quem vai assistir nesse episódio vai conhecer agora. Isso aqui é a nossa cápsula do tempo da paróquia Santo Antônio do Portão. Ela ainda está assim crua, vai ser pintada, vai ser plotada, mas ela já está funcionando. Todas as pessoas que passarem por nosso encontro, elas vão nos dar uma anotação, um texto, alguma coisa que a gente possa colocar aqui nessa cápsula do tempo. E essa cápsula vai ser colocada lá na matriz Santo Antônio do Portão, em um local que a gente vai reservar, e vai ficar por 10 anos guardada, sem ninguém abrir,
para quando completar os 20 anos de paróquia, a gente abrir e ver quais são as mensagens que as pessoas deixaram, quais foram os pensamentos que elas tiveram para os próximos 10 anos. Se quiser deixar algum objeto, ou seja, contar a história daqui a 10 anos dos pensamentos que as pessoas tiveram nesse momento que encontraram com a gente. E aí a gente já conversou com as outras pessoas, vamos marcar esse encontro, todos que passaram lá 10 anos, para a gente ver. Só para vocês terem uma ideia aqui, 3 jovens nossos deixaram os cabelos aqui, botaram no saquinho, para daqui a 10 anos eles reverem os cabelinhos deles. Então, a gente pede que cada um de vocês prepare um texto, ou se quiser deixar algum objeto, deixe, que daqui a 10 anos a gente vai abrir essa cápsula para contar essa nova história. A gente quer agradecer, aliás, o Mário, né? Nós agradecemos por vocês terem aceito o convite. A gente fica muito feliz. A gente vai marcar com todos que participaram dos episódios, que a gente vai fazer um por mês, né, daqui até dezembro. Então, a gente vai marcar um dia, todo mundo vai se reunir para a gente poder colocar a cápsula do tempo. E eu estou falando isso porque, por exemplo, o Silvia está na Pascom agora. A gente vai fazer um momento com a Pascom também. Então, não, você pode vir sim, você virá. Pode ser que você não queira falar. Se em outro momento ela viria aqui para falar. Você vem que seja para compor a mesa. Mas a gente vai ter ainda um momento com a Pascom, vai ter um momento com a liturgia, um momento com os ministros. Então, a gente está na programação seguinte. Então, mais uma vez, muito obrigada por ter aceito o nosso convite. Certo? E sintam-se em casa no Universal da Cozinha. E também a gente quer agradecer a Fábio pelo espaço, né, que a gente está aqui sempre na cozinha comunitária da Caritas. A gente vai utilizar esse espaço e dizer que é o espaço de vocês também, tá, gente? É só chegar ali na agendinha, marcar o dia certinho para utilizar, porque é a cozinha comunitária, é onde a gente pode estar e juntos mesmo. Marcado, que a gente esqueceu de marcar, o Fábio ligou. A gente recebeu bronca. E vocês vão usar o espaço? Sim, a gente vai. Ninguém avisou nada. É isso, tá, gente? Pode utilizar, mas tem que avisar, tá certo? Com ordem. Desculpa, Fábio. Espero que vocês tenham gostado. O bate-papo foi muito bom. O brownie tá realmente bom. Tava mesmo. Vocês viram que quase que não sobrou, né? Se vocês repararem na mesa, vocês vão ver. Quase não sobrou. Aproveitem, curtam, compartilhem, divulguem o nosso canal. Vamos movimentar o canal da paróquia. A gente sabe que os episódios estão um pouco extensos e que as pessoas não têm mais paciência para assistir vídeo com mais de 5 minutos. Esses já passam de 1 hora, mas boa conversa. A gente está conversando sobre a história da paróquia. Exatamente. A história da paróquia não se resume em 5 minutos. Tem que ter conversa longa. E a boa conversa dura, né? E ainda fica muita coisa de fora. O que a gente conversa fora das gravações dá mais uns 3 episódios. Cada episódio dá para fazer 3. Dá mesmo. Por hoje é isso. Fiquem bem, fiquem na paz, se cuidem, sejam felizes sempre. Até a próxima. Até a próxima. Eu ficasse aqui agora, tem tanta coisa de história dessa parada. Mas é isso que a gente quer, nem que a gente faça. Eu vou ter que escrever para botar. Nem que seja só o prato. Eu participei disso aí, ó. Quando for aquela imagem de Santo Antônio a Nova, eu participei junto com o Padre Rodrigo. Deixa eu te chamar daqui. A imagem de Santa Dulce, ele deixou na minha mão, eu quero uma imagem dele. Na mesma estatura da Santa Dulce, vai arrumar. Aí